Olha, minha amiga, a gente tá andando pra frente mesmo, nós mulheres. Nós estamos, é inegável. Ontem nós estávamos aqui falando de publicações femininas, falando de autora, falando de revista, e hoje nós vamos falar de cinema feito por mulher. No Brasil, um país onde não tem cinema, é super difícil, todo mundo, você só vê marmanjo na televisão reclamando, como é que eu vou fazer meu filme? Não tem dinheiro, a Embrafilme fechou, como é que vai ser? Não tem produção, o público não vai, todo mundo detesta. Não é verdade. A Carla Camuracho acabou de lançar um filme faz 4 semanas, está fechando a 4ª semana agora, já foi visto por 45 mil espectadores no Rio de Janeiro. Quer dizer que não é bem assim, né? Carla, como é que aconteceu essa passagem da atriz, da frente das câmeras, para trás das câmeras? Isso é uma coisa que já estava em você? Como é que é isso? Me conta essa história. Sim, não é nem que tenha sido uma passagem, nesse sentido, eu não deixei de fazer uma coisa para fazer outra, né? Tá. Eu gosto muito de representar, eu não posso deixar de representar porque são coisas que, sei lá, que você não explica por que você faz e você gosta tanto, né? Uhum. Gostar é a coisa mais difícil de explicar, desejo também, são coisas que você não explica direito. Eu tinha vontade de dirigir, eu sempre tive vontade de dirigir. E até porque eu sou uma pessoa muito crítica. E eu, em determinado momento da minha vida, eu me vi reclamando excessivamente das coisas. E tudo eu achava ruim, tudo eu reclamava, tudo eu comecei a ficar chata, nem eu me aguentava, entendeu? E eu estava fazendo análise nessa época, isso quando eu fui fazer o meu primeiro curta, porque esse é o meu primeiro longa. Porque você tem 2 curtas antes, eu tenho 2 né? curtas antes. E aí, o meu analista conversando comigo, ele falou uma coisa que foi engraçada, ele falou assim, por que você não para de reclamar e faz? Porque, primeiro, você vai ter uma dimensão da dificuldade que é, então você vai parar de ser cruel, né? Porque é fácil ficar criticando, é fácil ficar reclamando, e você vai equilibrar a sua energia. Porque se você está reclamando tanto é porque você tem vontade de fazer uma coisa que você não está fazendo, e você quer que a coisa seja de uma outra maneira, que é a maneira que você vê. E eu achei que ele tinha razão. Eu falei, é verdade, eu estou ficando chata, eu estou sendo cruel, porque reclamar é fácil, criticar é fácil. A gente pode criticar tudo no mundo, absolutamente tudo. Não existe coisa que você... Agora, mudar alguma coisa depende de você ir lá e fazer mesmo. Exatamente. Quer dizer, você tem que botar a mão na massa e ver como é que você consegue realizar, Exatamente. né? E aí eu comecei, eu dirigi o meu primeiro curta, que foi muito legal, eu adorei. Como é que era esse teu primeiro curta? Chama Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal. Que é Olha. em cima de uma história em quadrinhos de um americano chamado Julius Pfeiffer, e é a história de uma varredora de lixo, que o sonho da vida dela, eu até atuei nesse filme, eu dirigi e atuei, que o sonho da vida dela é ser uma atriz. Então eu fiz ele em São Paulo, é lindo, porque ela passa o dia inteiro varrendo, e ela só sempre escolhe para varrer porta de teatro, porta de cinema, porta de televisão, sempre onde ela pode ver atrizes passando, né, pessoas, ela tem um fascínio com isso. E aí um dia... e a vida dela é ficar na porta dos teatros e assistir televisão, aí é a única coisa que ela faz. E ela é muito feia. E aí um dia ela tá vendo a televisão em casa, quando de repente sai uma voz de dentro da televisão, que é a fada madrinha dela, que transforma ela numa mulher linda, de seios enormes, loura, maravilhosa. E ela não acredita, ela fica louca, ela sai pela rua, quando ela vê, ela tá maravilhosa, só que a fada esquece, aí ela sai, vai pela rua, e um produtor encontra ela, contrata ela tá no restaurante comendo com o produtor, todos felizes, tarará, e aí de repente ela vira a varredora de novo. É meio uma Cinderela. Aí que ela volta para casa chorando, acorda de manhã, ela tá linda de novo. E a televisão tá no ar e ela fala pra ela, né? Fala pra ela, passa a janela. Fala, eu esqueci de te falar que você só vai ser uma mulher fatal enquanto a televisão estiver no ar. Todo dia, quando a programação sair do ar, você volta a ser ligeira. E é uma história super... E era engraçado, assim, porque era um pouco da sensação que eu tinha com relação à televisão. De uma maneira infantil, mas era um pouco essa sensação, né? Ela tinha... E eu fiz essas coisas em cima de Hollywood também, ela não tinha dente, os dentes eram diferentes. Então, quando ela ficava uma mulher fatal, ela tinha dentes lindos. Quando ela era lixeira, os dentes eram podres. Essa referência que às vezes... Mas é o que está atrás mesmo da televisão?
não é? Porque no fundo a televisão é uma solidão. Lógico. Assim, entendeu? Existe uma fantasia do que você é quando você está na televisão, quando você está na frente, que nada tem a ver com você, né? Que você é muito mais... É mais humana a tua relação. Você é menorzinho, você não é tão bonitinha, você é mais... Não é tão perfeita. Não é tão perfeita, assim, né? parece. Tudo é mais capenga. Então, e foi uma experiência ótima, eu adorei. E aí fiz um outro trabalho, que foi nos bastidores, que era uma coisa mais realista, assim, era um documentário sobre os bastidores de um teatro, do Irmavap, que eu fiz porque tinha um bastidores maravilhoso, assim, né? era uma delícia de ver. Devia ser uma maravilha. Eu já falei que aquela peça devia virar e você ver a coxia dela, que foi mais ou menos isso que eu fiz no filme. E aí eu falei, não, agora eu vou achar o meu filme e eu vou dirigir um longa. E tudo isso, esses 2 curtas, e esse longa, você fez em quanto tempo tudo isso? 2 anos, 3 anos? Mais ou menos isso, porque o meu primeiro curta eu fiz em 1988. O outro eu fiz em 90 e eu comecei o meu filme mais ou menos em 92, final de 90. Que você começou... Estamos em 94, 93. 95. Estamos em 95. Mas 93, 93, uns 2 anos você levou. E agora, eu sei que a produtora do seu filme, que é a Elimar Produções, né, viabilizou o teu projeto de uma maneira muito inteligente, vendendo patrocínios. Eu vi você contando no programa da Hebe também que até permutas vocês fizeram. Então, né, coisas que você precisava na produção, ou roupas, eu não sei, utensílios, coisas assim, foi tudo permutado e teve uma grande negociação comercial envolvendo isso, né? Eu me lembro, por exemplo, eu fiz escola de cinema, né? Minha faculdade foi essa, no Colégio São Luís, e eu me lembro que nós éramos, enquanto estudantes, todos uns puristas, muito parecidos com o pessoal de cinema novo, né? Que diria, aquele pessoal antigo, do cinema novo, o pessoal antigo, gozado isso, o pessoal diria que você fez concessão, você está fazendo concessão. Como é que você vê essa mentalidade? Não, quer dizer, assim, não nem é concessão, é a única maneira eu também acho que não é. De se fazer, né? Se você recebeu alguma crítica, comentário sobre isso, ou essa mentalidade já passou? Eu acho que já passou, até porque atualmente, quer dizer assim, ou você consegue viabilizar o seu filme, né? Ou não faz, né? Ou você não consegue fazer. Então, o que eu fiz? Eu dividi em cotas que não eram altas, né? Para que não pesasse para nenhuma empresa. Isso a parte de dinheiro. Eu ganhei também o prêmio do Resgate do Cinema Brasileiro, como de primeira direção, que também foi mais um dinheiro. E aí eu tinha uma produtora, tenho até hoje, que ela está junto comigo até hoje, que é a Bianca de Philips. Ela fechou assim 90 apoiadores mais ou menos. O meu cartaz tem 90 apoiadores. O final do meu filme passa apoio até você não poder mais, assim. E é a única maneira que você tem de realizar. E foi muito legal porque as pessoas adoravam, elas foram todas muito gentis com a gente. Eu não sei se é porque a gente estava com um projeto que falava sobre a história do Brasil, com um elenco muito legal. Então isso favorecia a entrada, quer dizer, assim, havia uma simpatia, era como se você estivesse falando da história de todo mundo. Todo mundo já tinha ouvido falar, se não sabia todo, sabia mais ou menos do que se tratava e achava legal que fosse sobre isso. Então a gente teve uma sorte, um anjo da guarda bem legal. Mas talvez tenha sido porque vocês foram lá batalhar, né? Porque você vê, a gente ouve muito falar no Brasil isso aqui, a gente ouve muito isso quando você está na frente da televisão. Então está lá passando uma minissérie global qualquer da vida, não é? Ou uma produção como agora essa Éramos 6 da SBT, ou as coisas que a TV Cultura faz. E todo mundo fica assim, que maravilha a dramaturgia, que maravilha a direção, que maravilha a iluminação. Por que que o cinema não faz igual, não é? O cinema não faz igual porque não tem dinheiro para fazer igual. Porque ator tem, diretor tem, e até revelações como você, que ganhou até um prêmio de revelação. Então, tem todas as condições. Tem autor, tem diretor, tem estúdio, tem tudo. Tem o país inteiro para fazer locação. Nosso cinema já foi bom. Então, o que falta? Falta dinheiro, né? Falta, assim... E talvez falte mais Biancas, né? Falta bem, assim, o que eu acho é que tudo na vida às vezes precisa morrer e renascer de uma outra maneira para ser repensado, entendeu?
Eu acho que, de repente, o cinema no Brasil pode ter sofrido um problema com o cinema novo, no sentido que o Glauber Rocha era um gênio. E ele era, assim, um homem capaz de pegar, ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e você senta e você vê um filme que é legal, que tem coisas que você fala, nossa, que coisa linda. Assim, eu adoro. Eu falo assim, você pega a abertura dos filmes do Glauber, você já fica, você fala, nossa. E, ao mesmo tempo, criou um movimento de não tão gênios assim. E que, basicamente, não podiam fazer a coisa na mesma estrutura. Porque quando você fala de um gênio, ele tem um potencial acima da média. Quer dizer, independente da qualidade técnica que ele possa ter, ele te dá muito mais do que aquilo. E isso pode ter desestruturado, por algum tempo, essa relação técnica. E aí se criou assim, quase um mito de que a gente não tem qualidade técnica, ou que a gente não consegue fazer tecnicamente as coisas no cinema, ou que o cinema... E que também precisa de milhões para se fazer, porque aí tem o cinema americano, que tudo é milhões, né? Tudo é milhões. 100 milhões, 1 milhões. Eu fico olhando para aquela e falo, tá bom. Eu não tenho a menor paciência, eu ainda fico pensando assim... Será que eles gastam esse dinheiro todo ou eles põem a seta para o lugar errado? Sabe uma coisa assim, você fala assim... Porque, claro, existem sempre duas maneiras de se chamar atenção na vida. Ou por uma coisa que não custou nada, ou por uma coisa que custa zilhões. E quando você tem uma coisa que custa zilhões, o que você faz com quem não tem zilhões? Você deixa a pessoa que não tem zilhões impotente, porque ou ela tem os zilhões para fazer o que você fez, entendeu? Ou ela não faz. Ou ela nem tenta, né? O que é pior, exatamente, né? Porque aí você está tolhendo a iniciativa. Nós vamos continuar aqui no Condição de Mulher, conversando com a Carla Camurati, e no próximo bloco, aí que nós vamos entrar mesmo no filme da Carla, que já está em cartaz em São Paulo, né, Carla? Até já. Marque aí na sua agenda. Diariamente, este amigo de vocês está na Rede Mulher. Rede Mulher. Um carro para você tem que ser. Um carro para Renata Automóveis tem que ser e tem que ter tudo isso, mais a garantia de um nome construído com esforço e dedicação. Não compre seu carro no escuro, afinal ele é seu patrimônio. Renata Automóveis, a segurança de quem compra e vende. Renata Automóveis, seu negócio garantido em 2 endereços. Seja empresária do seu tempo. Venha ser consultora de beleza Natura. Uma atividade duplamente rentável. Traz lucro e realização pessoal, além de outras vantagens. Você faz seu próprio horário e escolhe seus próprios clientes. Recebe apoio e orientação constante para aperfeiçoar seus conhecimentos. Os produtos são entregues em sua casa sem custos adicionais. E você ainda tem a segurança de estar sempre oferecendo o melhor, pois a alta qualidade dos produtos Natura é reconhecida pelos consumidores mais exigentes. Venha ser dona do seu negócio, do seu dinheiro e do seu tempo. Venha ser consultora Natura. Ligue grátis 90162 369223. Lajes treliçadas em promoção, só na Pré-Laje. Peça orçamento e confira. Qualidade pelo menor preço. Pré-Laje, via expressa próxima ao Balão das Roseiras. Televendas 362273, Araraquara. Pré-Laje. Se eu quiser falar com Deus, Coleção Nostalgia. Mais de 70 sucessos inesquecíveis apresentados em 4 volumes. Coleção Nostalgia. Lançamento Maurício Produções. Em CD e cassete. Você foi o ponto de partida para um novo Chevrolet Vectra. Em cada detalhe, uma extensão de você. Em todos os avanços, um Chevrolet.
uma nova categoria. Vectra é você. A Marca de Caim. Uma mansão dominada pela magia negra. A reencarnação do mal na forma de um homem. A Marca de Caim. Última sessão de cinema. Neste sábado, logo após o nosso cinema. Rede Mulher. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, é o filme longa-metragem, o primeiro longa de Carla Camurati, né? Ô Carla, me diz uma coisa, você estava falando de dinheiro, zilhões de dólares, né, que os americanos podem investir nos seus filmes e tal. Quanto você gastou para fazer esse filme? O filme tem um orçamento de 630 mil dólares, mas eu não tive todo ele em dinheiro. Eu tive mais ou menos alguma coisa em torno de 520, 530 em dinheiro. Eu ainda não consegui fechar isso direito, porque como a gente teve uma troca de moeda no meio, e aí a relação dólar-real foi para o outro lado, você vê que a mesa fala, e agora? Agora eu me perdi, a seta foi para o outro lado. E o resto a Bianca fechou em permutas. Tá. Então a gente chegou no orçamento, talvez tenha passado até um pouquinho, quer dizer... Mas grosso modo, com 700 mil dólares você fez isso um filme. Com lançamento. Com lançamento e tudo, com a cobertura, tudo que precisa. Eu acho que deve estar chegando nisso, assim, com as cópias e as menos coisas. de $1 milhão. Né? Se você pensar em termos de cinema internacional, quem fez um filme com $1 milhão? É porque por ser um filme, né, de época, é que... De época também, que é o mais caro, pesado. a produção, né? Época é mais caro. Não tem jeito. Chega uma hora que, por mais... Eu tentei, porque, assim, o que eu queria no meu orçamento, eu não queria ficar impotente, entendeu? No sentido de assim, eu preciso de tanto dinheiro para fazer o meu filme, que eu ia acabar ficando amargurada, não conseguindo fazer. Então, eu fui fazendo uma coisa assim, tem custos fixos, que você não pode mexer, porque equipe, negativo, laboratório, são coisas que você não tem exatamente como driblar muito, não tem jeito, custa aquilo. Agora, os outros eu fui dando tetos, eu fui criando um orçamento com tetos, quer dizer, a cenografia pode gastar até tanto, o figurino pode gastar até tanto, no elenco a gente pode administrar até tanto, para você não criar um monstro já no esqueleto do teu orçamento. Você fala assim, até porque eu não queria que, assim, eu queria que a minha equipe trabalhasse dentro da realidade que eu ia poder conseguir, entendeu? Para fazer esse filme logo, para não demorar anos, para não ficar arrasada, me sentir horrível, dizer assim, nossa, eu quero fazer meu filme, já tem 8 anos que eu estou aqui. Você fala, não quero, eu quero fazer um filme, poder fazer outro, e para isso tem que custar menos, para ter mais chance de se pagar, entendeu? Quando você está com uma indústria que está falida, você tem que conseguir fazer ela girar, então o custo é importante. Quanto mais barato for, mais fácil é de você conseguir fazer a volta, porque o mercado de cinema, assim como de música, assim, são os mercados mais difíceis no fundo para nós, porque eles são abertos internacionalmente sem problema nenhum. Então você fala assim, quando você vai pegar um teatro, você não tem você e a Isabela Djani querendo Teatro Copacabana. E o cara lá pensando, não, nós vamos dar para, sei lá, entendeu, para Débora Bloch ou para Isabela Djani. Ele não tem esse problema. No cinema você tem exatamente isso. Ele olha e fala assim, vou dar para o filme da Carla Camurati ou a gente vai dar ali para o Frankenstein. Tem espaço para os dois? Não tem? É complicado. Porque aí você se saiu muito bem enfrentando um problema, produção, dinheiro para produção, pessoal e tal. Aí o segundo problema, né, que é a distribuição, tá certo? Isso também é um problema, né? Que é o que você está citando agora, essa questão de espaço, né? Mas até por exemplo, assim... não tem um comprometimento anterior dos cinemas? Como é que é? Como é que funciona esse universo? Não, eu tive uma sorte, foi uma coisa engraçada, assim, porque eu tinha que fazer por contrato com os meus patrocinadores, assim, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Telerge, a Embratel, a Maratur, todos eles eu tinha assinado que o meu filme ficaria pronto no ano de 1994.
E eu queria cumprir, assim, de qualquer maneira com esse contrato, porque a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é honrar os contratos, para que... Claro. Né? Para que fala assim, olha, tá aqui, tá prometido, tá aqui, né? Pronto, acabei. Agora vamos... E eu tinha que mostrar o meu filme. Se eu esperasse até, assim, acertar com uma distribuidora ou com um exibidor para mostrar o meu filme, eu já teria vazado 95 com certeza. Eu não tinha esse tempo. Então eu pensei assim, eu falei, eu vou alugar um cinema. É meio uma loucura, porque você não precisa alugar um cinema, até porque quando você fecha a sua distribuição, o exibidor te dá a sala de cinema. Então, é quase como se você tivesse um custo a mais, você ia alugar um cinema. Eu falei, mas eu quero alugar um cinema porque eu não quero que o meu filme já entre em julgamento para eu poder saldar o meu contrato, porque eu vou agora passar por uma prova, quem gosta do meu filme, quem não gosta, quando a minha primeira prova é mostrar para os meus patrocinadores, para mais ninguém. O primeiro compromisso que eu tenho que honrar é com eles, dizer assim, olha, tá aqui, vocês me deram dinheiro, tá aqui o filme, foi esse o filme que eu fiz. E a gente tinha fechado uma promoção com o Jornal do Brasil. Aí eu fui no Luiz Severiano Ribeiro, que foi super gentil, pedi para alugar o Cinema Palácio, no Rio de Janeiro, que eu queria fazer uma pré-estreia grande para os patrocinadores. E o Jornal do Brasil estava me pedindo, a gente tinha fechado um contrato com eles de mídia e a gente tinha que ter uma pré-estreia para os assinantes do Jornal do Brasil. E aí o Jornal do Brasil falou assim, olha, mas a gente não quer o Cinema Palácio, porque é no centro da cidade, para nós é melhor o Cine Gávea. Tá bom, vou eu lá atrás do Cine Gávea, vou ver quem é dono do Cine Gávea e falar. Cheguei lá, era uma mulher maravilhosa, assim, a Márcia, mais ou menos da minha idade, que o pai dela era dono do cinema, e hoje ela é quem cuida do cinema. Fui lá, fechei com ela já tinha ouvido falar do filme, já tinha visto o filme, adorou. Falou, não, claro, imagina, fechamos, tarará. Não é nem muito caro, que dia você quer? Vamos ver a segunda-feira, como fica, isso e aquilo. E aí ela viu o filme, eu combinei com ela, falei, vou trazer a primeira cópia pra gente ver na sala. Eu acabei gostando tanto da Márcia, me dando tão bem com ela, que eu transferi as pré-estreias do Palácio pro Cine Gávea. Quando a gente foi ver a primeira cópia do filme, acabou o filme, a Márcia olhou pra minha cara e falou assim, você não quer botar o seu filme no meu cinema? Eu olhei pra ela e falei, quando? Ela falou, agora, semana que vem. E me deu medo, eu falei, gente, eu não tenho trailer. Eu não tenho nada, eu não consegui fazer nada, eu não cheguei... Não tinha cartaz, não tinha nada? Não, cartaz eu tinha. Assim, a programação gráfica, porque eu sou até adiantada, eu não sou lesa, eu sou rápida, mas é porque é muito trabalho. Nem sempre dá pra você fazer tudo. Claro. Eu falei, mas a gente entra sem trailer? Já me deu um certo nervoso, né? Ela falou, não, entra. Eu falei, tá bom, mas então vamos fechar uma coisa? Assim, você fecha 3 semanas comigo. Você não me põe pra fora do seu cinema antes de 3 semanas. Porque, é bem da verdade, o cinema... Você não faz contrato com o cinema. Não existe isso. Você fica enquanto você está dando bilheteria. Existe uma média que você tem que atingir. E essa média, bem da verdade, é uma progressão que eles já tiram a partir da sexta, sábado e domingo. Porque na segunda-feira eles têm que ver a programação que entra na sexta. E como os jornais fecham as colunas lá, que a gente lê, do Acontece, de tudo, que divulgam os filmes... Tudo tem que estar até terça-feira de manhã. Então, bem na verdade, se você não foi bem sexta, sábado e domingo e segunda, não importa que você vai arrebentar na quarta ou na quinta. Você já dançou porque você já está... E aí eu queria exatamente, eu falei com ela, olha, Márcia, eu topo, agora eu preciso de 3 semanas. E ela te deu as 3 semanas. E ela me deu as 3 semanas. Graças a Deus, né? Que e aí foi bárbaro, porque e aí, em 4 semanas, você já pôs 45 mil pessoas lá assistindo teu filme? E aí foi engraçado, porque foi assim, aí eu liguei pro pessoal lá do Estação, né? Do Estação Botafogo, com o Marcelo, para saber deles sobre São Paulo, porque eu queria que meu filme entrasse meio simultâneo Rio e São Paulo. Ele falou, mas você vai botar só no Cine Gávea o seu filme? Eu falei, botar só no Cine Gávea, eu queria fazer mais ou menos feito teatro. Ele falou, não, põe aqui no Estação. Não, peraí, calma. E aí ele me deu Estação Botafogo e Caraí, ligou pro Hugo Sorrentino, dono da Cadeia Arte.
falou, olha, Hugo, tem um filme que é super legal, porque eu tinha exibido todos os meus copiões, eu passava na Estação Botafogo, para ver se estava tudo bonitinho, que você tem que botar grande, né? Agora, então você foi indo, né? De um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. Aí e a gente o entrou em resto 4. do Brasil, você já tem planos? Você Assim, já a gente entrou está em na- Belo Horizonte, que está indo super bem no Cine Belas Artes. Assim, a gente já fez mais ou menos 7 mil espectadores em 2 semanas num cinema só, no Belas Artes, que é um cinema bárbaro. Mas só nas capitais, né, Carla? Mas tem que ir devagar, Tem que- né? eu O Brasil sei, é mas grande. porque na Rede Mulher é muito vista no interior de São Paulo, e eu tenho mas- certeza que a nossa amiga lá de casa está pensando, quando é que vem aqui para Araraquara? Quando é que vem para Rio Claro? Mas sabe o Quando que é vem pra- acontece, por exemplo, É. assim, eu tenho que ir sentindo a pressão do filme em cada cidade. Quer dizer, hoje ele entra em São Paulo, eu tô aqui nervosíssima, eu falo, ai meu Deus, estou entrando em São Paulo, é a maior cidade do Brasil, né? Fala que será que em São Paulo as pessoas vão gostar mesmo? Como vai ser? E você tem que ocupar, o Brasil é muito grande, eu não vou criar uma dívida para o filme, fazer 80 cópias. Entendeu? Que eu não só não controlo, como posso criar um rombo. Quer dizer assim, para ter 80 cópias, precisa ter público para 80 cópias. Aí depois dizem que mulher não sabe administrar as coisas. É a mesma coisa que administrar a casa, tá vendo como é, minha amiga? A Carla tá administrando o caminho do filme dela, mais ou menos como a gente administra as nossas contas em casa, com o pé no chão, né? E muita Medindo as garra coisas, e você fazendo vai, as coisas com... né? Na medida do possível. Agora, olha, ainda teria muita coisa para a gente conversar, mas eu tenho uma curiosidade. Você não falou muito do teu filme. É um filme, também você já falou em outros programas, eu tenho certeza que muita gente já viu, né? Que é a história da vinda do Dom João e da Carlota Joaquina, que inclusive tem aquela menina bonitinha, a Ludmilla, né? é. Que é uma revelação de atriz que faz a Carlota Joaquina quando era criança e tal. Então, assim, uma coisa que não glamoriza a história, algumas críticas, eu estava lendo no Estadão, creio, no Estadão mesmo, até diz que você debochou demais e tal. Então, você... Sabe o que acontece? A gente não conhece a história do nosso país. Assim, eu já tive jornalista me perguntando, porque eu não vou citar, porque a gente não quer brigar com ninguém, mas assim, se a Carlota Joaquina era mulher de Dom Pedro. Aí eu, na mesma hora, eu falei, opa, posso escrever pro jornal dizendo que você me fez essa pergunta? Porque isso é uma delícia, né? Você fala, pelo menos uma vez, falar, Carla, vai, não faz isso comigo. Eu falei, não, você me deu uma deixa que é deliciosa, você não sabia que ela era mãe de Dom Pedro. O que acontece é que, assim, é um período engraçado da história. Não tem jeito, quer dizer assim, se você, pelo que a gente aprende no colégio, é engraçado. Você fala assim, a mãe de Dom João era Dona Maria I louca, que passava o dia inteiro gritando porque tinha medo que o demônio pegasse ela que estava atrás dela. Isso é engraçado, quer dizer, isso não é um desrespeito meu com a história, entendeu? Absolutamente, isso é o que aconteceu na história. O que o filme tem, e que eu quis que fosse assim, porque, a bem da verdade, eu não queria fazer um filme que glamorizasse a história que não precisa ser glamorizada. Eu acho isso uma bobagem, a gente querer que tudo vire herói. A gente tem que parar com isso. Assim, a gente não é um povo heróico, a gente é um povo lúdico, a gente tem uma série de outros talentos, mas a guerra e o heroísmo não é o nosso. Assim, definitivamente, isso não tem problema, a gente não precisa sofrer, deixa que os outros sejam, é legal a gente... que façam a guerra, nós vamos fazer o amor, né? Que é a muito gente mais faz o que a gente tem enquanto caráter, entendeu? É Então isso você fala mesmo. assim, eu não vou glamorizar Dom João, o que não quer dizer que ele não tenha feito coisas muito legais. O Nanini faz um Dom João que assim é delicioso, é apaixonante, assim, Cheio é de coxas de simpático. frango Não, eu nem botei isso. bolsos. Eu não botei isso. Pra você ver como eu fui, eu não botei coxa no bolso dele. Ele só come, o frango tá sempre em cima da mesa e ele usa uma coisinha de prata onde as coxinhas ficam numa, como se fosse uma... Penduradinhas, assim. Assim, que ele vai comer, é mais delicado, porque eu tinha medo exatamente de começar a fazer uma coisa que fosse nojenta, quando na realidade você tem uma sociedade que tem um outro tipo de padrão de higiene. Claro, completamente diferente. Né? Entendeu? Você fala, a higiene que tinha naquela época não é a que a gente tem hoje. Então, quer dizer assim, exato para não criar esse tipo de, sabe, assim, de nojo, né? Eu já tirei isso, eu falei, vai ficar muito nojento eu fazer close da mão do Nanini pegando um frango frio dentro de um bolso cheio de gordura. Que horroroso, não precisa, é uma criança que está ouvindo isso. A fantasia dela é mais legal, entendeu? Então eu preferi não
não fazer isso. Eu ainda queria... O Casa já está me fazendo sinal que nosso tempo já acabou, Carla. Eu ainda queria perguntar do cenário, queria perguntar das locações, mas você volta numa próxima oportunidade. Volta. Então, minha amiga, para você aí, todo o sucesso da Carla Camurati e a gente volta. Obrigada, viu, Carla, pela sua presença. A gente volta amanhã aqui pela Rede Mulher, sempre desejando muita saúde e alegria para você. Até lá. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42, UHF. Em São Carlos, canal 18.